esse louvor que ela acabou de cantar agora é um louvor assim que marca muito a minha vida, porque antes de eu e minha família da gente vir para essa nação, foram 7 anos depois que Deus falou com meu esposo. E eu passei um processo muito grande, porque quando Deus falou com ele, a gente estava aqui em New Jersey, ministrando numa igreja aqui, e Deus falou com ele que ia trazer a gente para cá. E eu falei, ai amor, fala isso não. Eu nunca quis assim sair do meu país, né, do meu Brasil, do meio da minha parentela, da minha igreja. A gente estava vivendo o tempo mais especial assim da nossa igreja, de crescimento, expansão para várias cidades. E aí ele falou, meu amor, Deus, Ele é ordeiro. Ele falou comigo, Ele vai falar com você também. Mas vocês sabem que eu fiquei com o meu coração assim tão fechado. Eu nunca quis vir nem passear aqui nesse país. Meu pai tem uma prima que mora na Califórnia há 65 anos. E desde os meus 15 anos de idade ela ficava, deixa eu levar a Renata para ficar lá um pouco comigo, deixa eu levar a Fernanda, minha irmã. Mas sabe quando você nunca tem vontade assim de... Não tinha vontade, estava falando isso com a Tati. Eu não sei o porquê, mas eu tinha vontade de conhecer a Austrália. E eu nunca fui na Austrália. Quando eu era criança, eu tinha vontade de conhecer a Austrália. Mas os Estados Unidos nunca foi um país assim que vinha no meu coração. Só que muitas vezes Deus faz assim com a gente. Ele vai fazer coisas na nossa vida e através da nossa vida que até mesmo a gente não queria, ou que a gente não esperava, ou que a gente não quer, ou que a gente não deseja. Sabe por quê? Porque a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas. E aí foram 7 anos depois de tudo isso, que o Senhor falou com meu esposo, aí logo depois o Senhor falou comigo. E aí a gente veio para cá. Mas nesse período, nesse processo, eu me lembro que no último ano, em 2018, Aninha, enquanto a gente se preparava tudo, a igreja, os meninos, se preparando tudo para vir para cá, o Senhor falou comigo, filha, eu quero fazer algo com vocês naquela nação, mas para isso eu quero que você se prepare de uma forma muito especial na minha presença. E durante o ano de 2018 todinho, o Senhor falou comigo, eu quero que você acorde às 5 horas da manhã. E eu quero que você venha comigo das 5 da manhã até a hora que começa o seu dia, de levar as crianças para a escola, de cuidar da sua família, das coisas da igreja, mas eu quero que você esteja cedinho comigo, porque eu vou compartilhar algumas coisas com você. E eu comecei a viver esse tempo, sabe, meninas? E esse louvor, o Alessandro, né? Não sei se vocês conhecem o Alessandro Vilas Boas, mas esse menino, esse jovem tão cheio de Deus, ele foi assim um instrumento que Deus usou, porque Deus ele usa instrumentos específicos nas nossas vidas para estações específicas que nós vamos viver. Você está entendendo isso? Deus usa instrumentos específicos. Fique ligada nos instrumentos que Deus quer usar na sua vida, para essa estação da sua vida e para a próxima estação que Ele está preparando para você. Ei, Deus está forjando você aqui nessa conferência para uma nova estação, para um novo tempo, para um tempo que Ele está trabalhando em você. Ele vai trabalhar através de você, Ele vai te usar, Ele vai te colocar num lugar onde Ele quer que você esteja, porque é chegado o tempo que Ele está levantando as suas filhas. Mas esse louvor, ele... até hoje. E aí eu apresentei o louvor para o meu esposo, pastor Léo, ama esse louvor, a gente ama. Quando a gente fica lá no nosso devocional, a gente só ouve Alessandro Vilas Boas. Inclusive, esse ano, eu estava falando com a Tati ontem, que Deus é assim, né, gente? Deus ele vai fazendo coisas que a gente às vezes não entende. Ele vai colocando desejo no nosso coração que a gente às vezes nem sabe. Ei, mulher, tem coisas que Deus está colocando no seu coração aqui nessa conferência, nesses dias, nesses próximos dias. Você ainda não sabe, mas o Senhor está colocando projetos, sonhos. Ele está direcionando a você a fazer coisas novas. Menina, isso é de Deus. Meu esposo faz aniversário em outubro. E a gente sempre gosta, pelo menos no mês do nosso aniversário, da gente assim dar uma saidinha, da gente fazer alguma coisa só eu e ele juntos. E ano passado, no meu aniversário de 40 anos, nós fomos para Portugal, ficamos lá 21 dias, foi maravilhoso, ministramos lá, foi uma bênção. E esse ano eu falei assim para ele, amor, eu quero viajar no mês do seu aniversário. Porque no mês do meu aniversário, em julho, a gente vai estar em Brasília, ministrando lá em algumas igrejas.
Mas eu falei, em outubro, amor, eu quero fazer uma viagem com você, vamos para algum lugar. E aí veio assim no meu coração Londres. Eu falei, Deus, Londres? O que eu vou fazer em Londres com meu marido? A gente não conhece uma viva alma em Londres. Gente, eu nunca quis ir em Londres. Vocês estão entendendo o que Deus faz? Eu nunca quis ir em Londres, nunca pensei em Londres. O que eu vou fazer em Londres com meu marido no aniversário dele? E aí o Senhor falou comigo, eu quero que vocês vão lá em Londres. Eu falei, amém, eu vou conversar com ele. Se ele, porque eu sou meia doida, né? Meu marido, ele entra nas minhas doideiras. Se ele quiser ir comigo, então nós vamos para Londres. Aí eu falei, amor, eu não sei não, mas Deus está falando para a gente ir no seu aniversário, no mês do seu aniversário, lá em Londres. Aí ele, mas a gente vai fazer o quê lá em Londres, minha filha? Eu falei, eu também não sei não, mas ele está mandando a gente ir. E aí, gente, depois, né, que a gente está sonhando, colocando isso aí nos nossos sonhos, o Senhor veio trazer a minha memória que o Alessandro Vilas Boas, ele está lá em Londres, ele está implementando uma igreja em Londres. E eu falei, meu Deus, eu nem lembrava que esse menino estava em Londres. E ela é amiga dele, sabe, a Aninha? Eu já falei para ela, se ele vier na Flórida de novo e você não falar comigo, você vai apanhar, garota. Mas por que eu estou falando isso, gente? Deus usa os instrumentos específicos nas nossas vidas. Deus, ele está usando pessoas para as nossas vidas em todo o tempo. Estejamos atentas, atentas. Hoje aqui de manhã a pastora Regina, como que eu aprendi com a pastora Regina? Eu não sei se você tem essa impressão da pastora Regina, mas a pastora Regina, ela parece uma garotinha de 15 anos. Vocês têm essa impressão, gente? O jeitinho dela, ela é toda assim, delicadinha de falar, o jeitinho dela, o olhar dela, ela tem um olhinho de criança, assim, de menina novinha. Ontem eu conheci a menina dela, eu falei, gente, parece duas irmãs, o jeitinho, sabe? E hoje a pastora ensinando aqui sobre jejum e oração, com tanta autoridade, como que Deus usa os instrumentos dele nas nossas vidas. Deus, ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele não está procurando pessoas que têm PhD, bem preparadas. Deus está procurando mulheres. Deus está procurando e preparando mulheres. Mulheres que passaram por muitos propósitos, por muitos processos, por muitas circunstâncias que às vezes marcaram tantas nossas vidas. Agora, gente, cadê as meninas do teatro, gente, daqui da dança? Meu Deus do céu, devem estar se trocando. Ô, glória! Ô, Glória, a nossa igreja a gente tem muito forte, assim, a gente acredita muito, né, nas artes, nas danças. Lá a gente tem um ministério de dança muito forte, o Eclesiartes, e a gente sempre fez conferência de dança. Quando essas garotas começaram a ministrar, esse louvor da Fernanda Brum também, que marcou muito a minha vida, a minha história, na área da cura. Meu Jesus, como que o Senhor, quem recebeu gente em meio às danças? Deus trabalha nas nossas vidas, Deus vai nos libertando, vai nos curando, tudo aquilo que elas ministraram aqui, Jesus. Deus, ele usa os seus instrumentos. Deus, ele quer usar a sua vida. Deus, ele quer usar a sua casa. Deus, ele quer usar a sua família. Eu volto a dizer a você, mulher, ele não está procurando uma mulher perfeita, porque não existe. Ele sabe que ele não vai achar. Ele não está procurando uma mulher que se preocupe em falar bonito, em se expressar bem. Ele quer um coração. Ele quer uma vida de intimidade. Ele quer uma vida de verdade, porque hoje tem tanta coisa fake, gente. Hoje tem tanto fake news, não é verdade? Mas ele está procurando aquelas que são de verdade, aquelas que verdadeiramente são filhas amadas, forjadas, que muitas vezes elas vêm da dor, elas passam por um processo de dor até chegar ao propósito. E eu também já quero aqui fazer um anúncio, gente. Hoje amanhã também eu quero fazer alguns anúncios aqui para vocês. Quero já convidar vocês para a conferência. Quem quer ir lá na Flórida, gente? Quem vai lá na Flórida? Para a conferência de mulheres lá da nossa igreja. E a minha amiga a pastora Kênia vai estar lá com a gente, ministrando. E o tema vai ser da dor ao propósito. Então, amiga, se prepare, porque a gente vai, vai ser Fortex, como dizem os pentecostais. Vai ser Fortex, da dor ao propósito. E eu estou vendo uma caravana linda, pastor Márcio. Pastor Márcio vai abençoar as mulheres para ir para a Flórida, pastor. O senhor abençoa. As mulheres vão para a Flórida, uma carruagem de fogo. Pastora Kênia vai sair daqui, com essa carruagem de fogo, com as mulheres daqui. Vai chegar lá, vai ser poderoso.
Viu, gente? Guarda aí, novembro. Depois a pastora vai passar as informações para vocês, tá bom? Vai aí, vão se preparando para esse tempo especial. E eu quero falar com vocês de uma mulher que eu me identifico muito com essa mulher, gente. Eu não sei se vocês já estudaram muito da vida dessa mulher, luz da palavra. Ela não é uma mulher muito anunciada, muito pregada. Assim, é difícil você ver as pessoas falando dessa mulher na Bíblia. Mas eu amo a vida dessa mulher, dessa Maria. Mas não é a Maria, mãe de Jesus. Não é aquelas outras Marias ali que estavam com o Senhor no ministério dele. Aliás, ela é uma dessas Marias, mas é uma Maria que às vezes a gente não ouve muito falar dela. Mas eu quero falar dela nessa manhã com vocês, chamada Maria Madalena. Maria Madalena, uma mulher forjada na intimidade. O nosso tema nesse momento, depois eu vou falar sobre a turma da mentoria, gente, mas bota aqui para mim o tema, isso. A intimidade que nos transforma e nos direciona aos propósitos dos céus. Maria Madalena, uma mulher que viveu exatamente isso. Ela viveu todo esse processo, vindo da dor, vindo de tantas coisas que ela tinha passado na sua vida, até chegar ao propósito dos céus. O propósito a qual Jesus estava a direcionando a ir e a viver na presença dele. Então eu queria que você lesse comigo Lucas, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, Lucas 8. Eu não sei quem fez esse lacinho aqui nessa taça, mas, gente, eu vou dizer para vocês, eu sinto o amor nessa igreja nos pequenos detalhes. A irmã que fez aqui, ela está aqui, gente? Cadê a irmã que fez esse lacinho aqui? Está aqui? Hã? Está aqui não? Deve estar trabalhando, porque essas irmãs estão sempre trabalhando, gente. Gente, quando eu vi esse lacinho nessa taça, eu senti um amor tão grande, tão lindo. Vocês não sentem quando vocês olham aqui, gente? Quando eu vi a bolsinha, quando eu vi cada detalhe, eu falei, meu Deus, que coisa linda. É o amor que transborda. Lucas 8, versículo 1 e 2. Eu concordo com a pastora Regina, esse relógio aí, ele é meio assim, sabe, chato, né? Ele passa muito rápido. Meu Deus. Lucas 8, versículo 1 e 2. Diz assim, gente. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres, dá glória aí, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Maria Madalena, uma mulher que depois que ela teve um encontro com Jesus, ela não somente foi liberta, como nós acabamos de ler, de 7 demônios, mas como ela foi curada, transformada e alinhada para um propósito celestial. Eu estou aqui falando para mulheres que são curadas, libertas, transformadas e estão sendo alinhadas para um propósito celestial. Eu estou aqui falando com você, mulher. Você que o Senhor tem curado e Ele nesse tempo, Ele tem tocado na sua vida, Ele tem trabalhado na sua vida, Ele está forjando você. Aqui nessa conferência a gente está aprendendo mais sobre como sermos mulheres forjadas, mas eu sei que o Senhor já tem trabalhado na sua vida. Maria Madalena, vamos imaginar a vida dessa mulher? O texto diz que ela era uma mulher que era acometida de 7 espíritos malignos. Meninas, uma mulher atormentada por espíritos malignos. Uma mulher que com certeza não tinha paz. Uma mulher que era triste. Uma mulher que era angustiada. Uma mulher que enfrentou situações tão difíceis na sua vida. Imagina, quando Maria Madalena, ela estava ali com as pessoas que ela vivia na sua comunidade. E quando ela era atormentada por esses espíritos malignos, o quanto que isso era ruim e trazia para ela um peso tão grande. Quantas mulheres vivem assim, atormentadas por tantas circunstâncias,
Muitas vezes sim, por espíritos malignos, mas às vezes também por traumas do passado, por situações que nós vivemos na nossa infância, às vezes desde o ventre da nossa mãe, porque nós somos formados no ventre da nossa mãe, e esse tempo da formação no ventre da nossa mãe, muito daquilo que a nossa mãe está vivendo, também vai passar para a gente. E isso é bíblico, e isso também a ciência comprova. Porque quando a mãe ela é gestante e o bebê está ali crescendo no seu ventre, todas as emoções estão sendo passadas para aquela criança, para aquele bebê. Então nós, desde muito novinhas, passamos por experiências ruins muitas vezes. Experiências que nos marcam, experiências que nos ferem, experiências que muitas vezes vêm para tentar nos paralisar, fazer com que a gente venha não mais acreditar nos nossos sonhos. Mas meninas, nesse momento, eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida, que o Senhor, Ele toca nas nossas vidas, Ele cura, Ele está aqui nessa manhã nos curando, nos libertando, transformando a nossa história. Assim como Ele fez com Maria Madalena. Uma vida marcada pelo passado, mas não definida por Ele. O seu passado não te define. O seu passado não define aquilo que Deus tem na sua vida. A sua história de vida, quem sabe o que você passou agora. Eu estava agora de manhã dando um jeitinho nos cabelos, né, gente? E aí eu fui na casa de uma moça aqui perto que faz cabelo. E que moça preciosa. E desde ontem eu sabia que Deus tinha um propósito. Porque, gente, mulher de Deus não anda à toa. Fala comigo, mulher de Deus não anda à toa. Aonde ela vai, Deus vai usar essa mulher. Lá no trabalho Deus usa. Quando você está trabalhando, quando você chega nas casas que você está ali, servindo essa família. Ei, você é uma embaixadora de Cristo nessa casa. Quando você chega no seu trabalho, no local do seu trabalho, seja ele qual for, Deus está usando você. Você é uma embaixadora de Cristo. Você é uma mulher bem posicionada para esse tempo. Você é uma Esther nos dias de hoje, uma mulher que vai dar uma palavra de destino. Quando Esther, ela dá uma palavra de destino para aquele povo dela. Quando ela descobre toda aquela situação que eles iriam morrer. E ela fala assim, olha, eu vou jejuar durante 3 dias e eu preciso que vocês se posicionem. Eu preciso que vocês também estejam no mesmo propósito. O que Esther estava fazendo? Ela estava alinhando o seu povo. Ela estava dando uma palavra de destino para aquele povo. E sabe o que aconteceu? Deus usou uma mulher, Deus usou uma órfã, Deus usou uma menina com um passado tão difícil, tão tumultuado, porque Deus, Ele é mestre em pegar mulheres com um passado triste, com um passado caótico, para transformar e usar essas mulheres na sua presença. Quando nós entendemos que o Senhor é Ele que nos posiciona, é Ele que nos levanta. É isso que Ele faz com a gente. Mulheres forjadas para que possam viver esse novo tempo. Mulheres que se preparam, gente, tem que ter preparo. Deus, Ele vai nos usar, mas Ele quer que a gente se prepare. Não dá também para a gente poder receber uma palavra de direção e continuar vivendo da mesma forma que a gente estava vivendo antes. Deus trouxe você para essa conferência, mulheres forjadas. Deus está dando a você uma direção, então siga ela. Se prepare para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, mulher. Ele está te curando, sabe? Ele está trabalhando na sua vida. Ele está transformando essa situação que você está vivendo. E eu quero declarar nesta hora que essa situação que você está vivendo, eu sei que tem mulheres aqui que estão enfrentando dias difíceis dentro do seu lar. Mas eu quero declarar um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro um tempo de restauração, de cura no seu casamento, na vida dos seus filhos. Maria Madalena viveu isso. Nós vivemos isso. Nós seremos instrumentos do Senhor para que outras mulheres, outras vidas sejam alcançadas por Ele. Ontem algumas meninas me perguntaram, porque nós falamos, da mentoria Esther nos dias de hoje. E a Kênia,
ela foi uma aluna da primeira turma que eu fiz no ano passado, e a Kênia foi uma aluna diferenciada, né, gente? Uma aluna que se destacou. Eu lembro que nas lives que eu faço, né, as lives com as alunas, como que ela participava e como que as palavras que Deus dava para ela eram palavras tão direcionadas. E eu estou muito feliz por esse tempo novo na vida da Kênia, na vida das mulheres dessa igreja, da Emmanuel Church. Amém, gente? Aqui em Naugataque, eu sei que o que Deus está fazendo aqui em Naugataque vai alcançar muitas mulheres aqui em todas essas cidades, porque Deus é poderoso. Mas ontem a gente estava falando sobre a mentoria. E algumas mulheres me perguntaram, pastora, como é que é a mentoria? Como é que é esse curso? Como é que é isso? Gente, eu falei para vocês, eu sou escritora de livros, mas Deus falou para mim que a minha primeira mentoria não seria com o meu livro Mulher de Valor, e sim com o livro Esther nos Dias de Hoje. Esther nos Dias de Hoje, que é o livro do apóstolo Ari. Ele me abençoou. Ele falou, filho, eu quero que você flua debaixo dessa unção, para que mulheres como Esther sejam levantadas nessa geração. O Senhor está levantando uma geração de Esther, uma geração de mulheres bem posicionadas. E como que acontece? As aulas já estão todas preparadas. Eu fiz ali, fui para um estúdio, me preparei, muita oração, muito jejum, meu marido ali comigo, me abençoando. E as aulas já estão todas ali, né, Kênia? Fala aí, Kênia, é bênção? Então, vocês podem acessar as aulas e a gente tem um encontro uma vez por mês. Então, a segunda turma da mentoria Esther nos Dias de Hoje vai começar agora em abril. A primeira aula pelo Zoom vai ser no dia 28 de abril. Então, como ontem muitas vieram me perguntar, está aqui, gente, ó, tem um QR Code aqui. Se vocês quiserem, vocês podem pegar aqui nesse QR Code, podem perguntar a Kênia, ela pode passar as informações para vocês. E, gente, essa mentoria é para abençoar a vida das mulheres. É porque o Senhor, Ele quer de fato que nós venhamos nos posicionar, assim como Maria Madalena fez. Maria Madalena, ela teve um encontro com Jesus. E o Senhor, não somente Ele curou, Ele libertou Maria Madalena, mas nós vamos ver agora no texto, Ele dá uma direção para Maria Madalena. Ele faz com que Maria Madalena pudesse ir em direção aos propósitos celestiais na vida dela. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você se lembra de quando você se encontrou com o Senhor? Quantas se lembram aqui, gente? Você se lembra de quando você mesmo que nasceu num lar cristão, você teve um momento que você se encontrou com Ele? Você se lembra desse momento, desse encontro, desse primeiro amor, sabe? Desse momento que você se encontrou com Ele, você se apaixonou por Ele. Essa semana lá em casa, como eu falei para vocês, minha sogrinha está aí. E a gente estava conversando, estava eu e ela e uma irmã lá na mesa de casa, tomando um café, comendo um bolinho. E aí a gente estava falando sobre o primeiro amor. Aí eu achei tão bonitinho que a minha sogra falou assim, ai, a gente nunca podia ter saído do primeiro amor, né? Ai, o primeiro amor é tão bom. Ela tem 74 anos. O primeiro amor é tão bom. Ai, eu quero sempre estar no primeiro amor. A gente tem que estar no primeiro amor. Deus usando a minha sogra para falar comigo, para falar com aquela irmã sentada na mesa, com a gente. Porque é isso que o Senhor quer. Que nós venhamos entender que é nesse lugar de transformação, de cura, esse lugar que Maria Madalena também viveu, esse lugar que não somente ela se encontrou com Ele, mas ela se apaixonou, ela se dedicou, ela entendeu o propósito e ela caminhou diante desse propósito do Senhor. O tempo de você ficar perdida sem saber para onde você vai. O tempo de você ficar aí com esses hormônios, porque as mulheres também têm a questão dos hormônios, né? Que às vezes os hormônios eles começam a ficar bagunçados e isso mexe com a gente. Quem já passou por isso, gente? E aí fica assim meio sem rumo. Tem hora que não sabe o que vai fazer, não sabe se vai fazer aquilo, aí depois desiste, aí começa com muita intensidade fazer uma coisa nova, mas depois para. Mulher, em nome de Jesus, você vai avançar, você está sendo forjada nesses dias para vencer qualquer dificuldade, qualquer barreira que possa se levantar contra o propósito do Senhor na sua vida. Você não vai mais ficar perdida em meias circunstâncias. Maria Madalena, uma mulher que a gente aprende demais com ela. E agora eu quero ler com vocês, abre comigo João capítulo 20, que é onde eu vou começar de fato a compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, para a gente poder aprender com a vida de Maria Madalena. João 20.
versículo 10 em diante, diz assim, olha. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que ele lhe dissera. Sabe o que eu acho assim interessante? Nós vamos aprender aqui com a Maria Madalena em vários momentos aqui nesse texto, mas quando eu vejo o Senhor falando assim para ela: não me segure. Por que vocês acham que ele falou para ela: não me segure? Hã? Pode falar, gente. Fala aí. Não me segure, ele falou para ela. Porque eu não posso ficar aqui, em outras palavras. Eu tenho ainda missão para finalizar, para cumprir. Não me segure. Sabe o que eu entendo? Sabe como que eu entendo esse não me segure de Jesus? É porque Maria, toda vez que ela estava com Jesus, Maria Madalena, toda vez que ela estava com Jesus, ela deveria ficar ali, olha, aos pés de Jesus. Ela deveria ficar ali, olha, segurando ele na sua adoração, segurando aquele momento ali com ele. Ela estava ali aprendendo dele. Ela queria tanto ele, que ele precisou falar para ela: Maria, não me segure. Vocês estão entendendo? Maria, deixa eu cumprir, deixa eu fazer aquilo que eu ainda tenho que fazer. Deus está procurando por Maria Madalena aqui nessa manhã. Deus está procurando por Maria Madalena nesses dias. Mulheres transformadas. Mas não são mulheres que são transformadas e depois que o Senhor transforma, depois que o Senhor começa a levantar, essas mulheres meio que se esquecem dele. Meio que esquecem de onde ele as tirou. Aonde ele tem colocado. E sabe o que acontece? Tem muita mulher que não passa de um determinado lugar porque ela se esquece desse lugar de encontro, desse lugar de intimidade, desse primeiro amor, desse lugar onde elas são transformadas. Nós não podemos nos esquecer, é esse lugar onde a gente chora, onde a gente está ali segurando o nosso Jesus, que a gente não quer deixar ele ir, que a gente quer que ele fique ali o tempo todo com a gente. É nesse lugar que nós temos que estar. É nesse lugar. A Aninha estava louvando aqui essa canção do Alessandro. Teve uma hora que ela falou sobre Moisés, sobre falar que não poderia ir sem a presença, para que pudesse chegar ali naquela terra prometida. Eu não sei se você é assim, mas às vezes assim, sabe, gente, esse lugar que é só nosso, é só meu e dele. Quando eu estou nesse lugar, eu não quero saber quem está do meu lado, eu não estou nem aí quem eu sou, se eu sou uma pastora, o que eu sou, se eu sou uma mulher que cuida de outras mulheres. Sabe por que antes de eu ser qualquer coisa, eu sou uma filha que preciso dele, eu sou uma menina que fui curada por ele, sou curada todos os dias. Eu não quero chegar na terra prometida apenas, na verdade eu nem quero se não preciso for, eu quero é só a presença dele, eu quero a presença dele, eu quero ele, eu quero Jesus, eu quero gastar tempo com ele, eu quero. Maria Madalena deveria ser assim também.
Ela deveria ser uma mulher tão apaixonada por Jesus. Ela não queria saber de nada, ela só queria ficar com ele. E o que nós aprendemos através da vida de uma mulher forjada na intimidade, chamada Maria Madalena? A primeira coisa, gente, ela foi a primeira pessoa que viu a pedra removida. Versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo. Olha aí, gente. O que está escrito aí? Bem cedo. Ainda escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ela foi a primeira pessoa, foi ela que foi lá e testemunhou esse grande milagre que o próprio Jesus já tinha falado para os discípulos, para eles, que iria acontecer. Foi para Maria Madalena, ela foi a primeira que viu a pedra removida. O Senhor, Ele vai mostrar coisas a você, mulher, que Ele ainda não mostrou para ninguém. Ele vai mostrar tesouros escondidos na palavra dEle a você, que Ele ainda não mostrou. Maria Madalena foi a primeira que viu a pedra removida. Ela amava tanto Jesus, tanto, que ela foi lá de madrugada para poder ficar pertinho, de alguma forma, dele ali naquele sepulcro. Isso me faz lembrar uma outra mulher que também nos ensina um pouquinho, mas de uma forma diferente. A Sulamita. Quantas lembram lá de Cantares de Salomão? Quando a Sulamita, no capítulo 3, ela declara uma canção linda. Nós sabemos que Cantares de Salomão é uma analogia. Tanto era um momento lá de Salomão com a Sulamita, mas é uma analogia também de Cristo com a igreja. E ela declara, a Sulamita, olha que coisa linda que ela fala. De noite em minha cama, eu busquei aquele a quem a minha alma busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, e eu vou buscar aquele a quem ama a minha alma. Meu Deus, eu busquei-o e não o achei. O texto segue dizendo, essa mulher, ela começa a querer procurar o amado da alma dela. Ela vai pelas ruas da cidade desesperada, perguntando àqueles soldados, aqueles homens, vocês viram o amado da minha alma? Era um desespero. Era um desejo, um desespero pela presença desse amado. Sabe quem é o nosso primeiro amado, meninas? Não é o nosso marido. Sabe quem é o nosso primeiro amado? Não são os nossos filhos. Sabe quem é o nosso primeiro amado? É o Senhor, é Jesus, é Ele é o nosso primeiro amado, é Ele que é o amado da nossa alma. Se você não tem vivido essa verdade, eu quero em nome de Jesus declarar sobre a sua vida que Jesus, Ele tomará o lugar na sua vida de uma vez por todas. E é o primeiro lugar. É esse amado da sua alma, da nossa alma. Uma mulher que vive uma vida de intimidade com Jesus, ela consegue ver o que muitas mulheres não conseguem. Maria Madalena foi a primeira que viu a pedra removida. Segunda coisa que eu aprendo com Maria Madalena. Ela percebe que tinham tirado Jesus do sepulcro. Porque no versículo 2 vai mostrar. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Tiraram Jesus de onde ele deveria estar naquele momento. Maria Madalena foi aquela mulher que percebeu isso. Você, mulher, tem que perceber também. Você também tem que ter uma visão. Você também tem que ter um entendimento, um discernimento espiritual para perceber se Jesus está ou se ele não está. Nem tudo que é feito em nome, às vezes, de Jesus, ou que leva o nome de Jesus, ou que parece que é Jesus. E nessa geração nós temos que ser mulheres apercebidas como Maria Madalena. Mulheres forjadas pelo Senhor, com entendimento espiritual, com discernimento espiritual aguçado, para perceber, opa, tiraram Jesus. Tem tirado. Esse tempo, essa geração tem tirado Jesus, muitas vezes, do centro. Jesus é o centro do Evangelho.
Jesus é o cerne do evangelho. É por causa dele. É para ele, por ele são todas as coisas. É Jesus, é ele, não tem outro. Não tem métodos, não tem formas, não tem métodos mirabolantes, novos, diferentes. O evangelho é um só. E o cerne do evangelho é Jesus. É Jesus, é ele. Pode aplaudir ao Senhor. É Ele que vocês estão aplaudindo, é Jesus. Maria Madalena percebeu que tinham tirado Jesus do sepulcro. Tinham tirado Jesus do lugar que ele deveria estar. Mulher, sabe o que o Espírito Santo está falando aqui comigo? O Senhor te trouxe nessa conferência, porque Ele quer que você coloque Ele de volta no lugar que Ele tem que habitar na sua vida. E o lugar dele na sua vida é o primeiro. Ele é o primeiro na sua vida. Ele é o primeiro. Gente, me perdoem, eu estou falando, vou falar isso com muito amor, sintam esse amor que eu vou falar isso com vocês, mulheres que moram aqui na América. É com muito amor que eu falo isso para vocês. Jesus é o primeiro e não o dólar, gente, aqui nessa nação. Se tiver que perder um pouquinho de dólar, deixar de ganhar um pouco de dólar, para você poder estar na igreja, aos domingos de manhã, os dias de culto durante a semana, os momentos da igreja, junto com os seus pastores. Ei, Jesus é o primeiro. Ele é o primeiro na sua vida. Não permita. Eu estou falando isso com muito amor e carinho, gente. Eu também já vivi essa realidade aqui. Porque, como eu falei para vocês, eu sou enfermeira. E teve um tempo aqui, quando eu cheguei, que Deus moveu para a gente poder ter, né, o nosso documento. Deus moveu uma clínica para eu trabalhar na Flórida. Isso aí é um testemunho para um próximo momento que eu vou contar para vocês. Mas eu sabia o propósito a qual Deus me trouxe a essa nação. Se eu quisesse ganhar muito dinheiro aqui como enfermeira, eu iria ganhar. A hora da enfermeira aqui nesse país é muito boa. É uma coisa assim maravilhosa. Eu recebi várias propostas. Mas sabe o que eu entendo e o que eu sei? É que Deus não me chamou aqui para eu poder me deslumbrar com o dólar. E com aquilo que eu posso ter, a minha família pode ter. Deus me trouxe aqui para poder ser um instrumento nas mãos dEle. Para eu poder ser uma mulher forjada por Ele todos os dias. E ser bênção na vida das minhas irmãs, dos meus irmãos. E viver os propósitos de Deus na minha vida e na minha família. Eu não posso me corromper. Eu não posso me perder em meus propósitos celestiais. Maria Madalena, ela foi a primeira que percebeu que tinham tirado Jesus do sepulcro. Terceira coisa que eu vejo, que eu aprendo aqui com Maria Madalena, ela foi diligente em avisar Pedro e João que o corpo de Jesus não estava no sepulcro. Nós, mulheres de Deus, precisamos ser diligentes. Ser diligente significa agir com esforço e dedicação e cuidado. Uma mulher diligente, ela é comprometida, ela é responsável, ela é atenta aos detalhes, não sendo negligente e nem preguiçosa. Uma mulher diligente, como Maria Madalena foi, é uma mulher que está ligada. Ela tem discernimento espiritual. Ela está atenta aos detalhes. Ela está atenta não somente ao propósito, mas com uma intencionalidade. Tudo que ela faz, ela vai fazer de uma forma direcionada. Ela não vai perder tempo com coisas. Ela não vai se corromper com as coisas dessa vida. Mas ela vai viver diligentemente. Maria Madalena, ela foi diligente. Quando ela viu o que estava acontecendo, o sepulcro aberto, o corpo de Jesus não estava mais ali, o que ela faz? Ela corre para avisar os discípulos. Ela não fica ali apenas chorando. Não, tem hora, meninas, que não é hora para a gente chorar mais, é hora para a gente se levantar e agir. Tem hora, meninas, que não é hora, tem hora de chorar aos pés de Jesus, tem hora de se derramar aos pés de Jesus, mas tem hora também que a gente tem que se levantar, como a pastora Kênia fez aqui, como uma guerreira, colocar o capacete, pegar a espada e ir à guerra, ir à luta pela nossa família. Pelos propósitos celestiais do Senhor, pelas vidas que estão à nossa volta. Maria Madalena, ela foi uma mulher diligente. Ela foi uma mulher que não perdeu tempo. Ela foi uma mulher direcionada, uma mulher que, após o encontro dela com Jesus, a sua vida foi transformada. E ela entendeu o propósito celestial que Deus estava entregando para ela.
Quer ver a quarta coisa que eu aprendo com Maria Madalena? Ela se desespera por Jesus, pois ela tinha muito zelo e amor por ele. Versículo 11, 12 e 13. Quando ela vê toda aquela situação, ela começa a se desesperar, ela começa a ficar ali tão angustiada, porque ela tinha muito amor por ele. Ela era uma mulher apaixonada por ele. Existia um desespero no coração de Maria Madalena pela presença de Jesus. E eu fico imaginando o quanto que era difícil para ela estar vivendo toda aquela situação. Ter estado com Jesus em todo o seu ministério terreno. Ter estado com ele, ter sido curada por ele. Ter então vivido cada momento ali dos milagres. E agora ela está ali vendo tudo aquilo que o Senhor passou. A humilhação, aquela via sacra, a chegada dele naquela cruz. Meu Deus, tudo que o nosso Senhor passou. E agora ela está angustiada ainda, porque ele não estava mais naquele sepulcro. Maria Madalena era tão apaixonada, que ela demonstra isso nas suas atitudes. E eu volto a dizer a você, você é uma mulher apaixonada por Jesus. Uma mulher apaixonada por Jesus é uma mulher que tem atitudes que demonstram isso. Deus quer usar a sua vida para ensinar a outras mulheres a serem apaixonadas por Jesus. Deus quer usar a sua vida, mulher, para ensinar outras mulheres a ter esse desespero de alma por Ele. Ele é o nosso amado, o desejado da nossa alma. Aleluias. Mulheres que são forjadas para os propósitos celestiais são mulheres apaixonadas por Jesus, como Maria Madalena. Mas sabe qual é uma outra atitude, a quinta atitude que ela me ensina também, que a gente tem que tomar muito cuidado? Fala com a irmã que está ao seu lado, ó, toma cuidado, fala para ela. Ela estava tão angustiada e com o seu emocional tão abalado que ela não reconheceu Jesus. João 20:14 diz: nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Aquele momento de desespero, de angústia de Maria Madalena também fez com que o seu emocional fosse abalado. Gente, o tempo que as mulheres têm sido abaladas no seu emocional, não é verdade? Quantas mulheres estão sofrendo com o seu emocional através de síndromes, como síndrome do pânico, burnout, Quantas mulheres estão passando por depressão, por essas doenças emocionais? Mulheres que têm uma trajetória de vida, algumas que já foram até curadas de muitas situações que viveram, mas mulheres que se deixam ficar angustiadas, abaladas com as más notícias. Mulher de Deus, você que está aqui nessa hora, uma mulher forjada por Ele, é uma mulher que não se abala com as más notícias. Maria Madalena, ela estava tão abalada emocionalmente, porque ela não estava vendo Jesus naquele sepulcro, que o mestre aparece para ela, mas ela não o reconhece. Sabe o que acontece quando o nosso emocional está muito abalado? Nós estamos muito aflitas, desesperadas. Ei, tem mulheres ansiosas, mulheres que ficam ansiosas, preocupadas. Sabe o que acontece? Jesus está ali com a gente, Ele está presente na nossa vida todos os dias, mas nós não estamos o reconhecendo. Como Maria Madalena. Maria Madalena não reconheceu Jesus, mesmo ele estando ali ao lado dela. Menina, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquieta esse coração, porque Jesus está aí com você. Para que tanta angústia? Para que tanto desespero? Por causa de uma notícia de imigração, porque a política isso, porque está acontecendo isso, ei, mulher, preste atenção, você que é uma mulher de Deus não se atemoriza com as más notícias. O Senhor é com você. O Senhor, Ele está na sua vida todos os dias. Ei, Igreja Emanuel, Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus em nós. Ele nunca nos abandonou e nem nunca nos abandonará. É Ele que cuida dos nossos dias. Chega de desespero, chega de preocupação, chega de ansiedade, chega.
Tranquiliza o seu coração. Deixa Ele tirar esses fardos de cima de você. O Senhor te trouxe nessa conferência para tirar esses fardos de cima de você. Mulher forjada, tirar esses fardos. Maria Madalena, ela estava tão presa em circunstâncias emocionais, terrenas, que ela não conseguiu identificar Jesus ali com ela. Nós temos que nos atentar para isso. Em último lugar, a sexta atitude aqui que eu aprendo com Maria Madalena é que quando ele chama Maria pelo nome, ela o reconhece e ele o direciona para o propósito celestial. Você leu comigo o texto. Quando ele falou Maria, ela reconheceu Jesus. E sabe como é que ela reconheceu Jesus? Ela reconhece Jesus e ela chama ele de quê, gente? Rabone, que quer dizer mestre. Em outras palavras, o Senhor estava aqui em todo o tempo aqui do meu lado e eu não tinha percebido. Para de procurar nas pessoas aquilo que só o Senhor pode fazer para você. Para de procurar nas circunstâncias terrenas aquilo que só o Rabone pode fazer na sua vida. Quando ele chama Maria pelo nome, ela reconhece. Mulher, ele está chamando você pelo nome. Ele está chamando você pelo nome. Ei, Maria, Juliana, Ana Paula, Regina. Ei, Laís. Ei, Lohane. Ei. Haraia, Xerebaias. Ei, Joyce. Ele está chamando você pelo nome. E quando ele chama você pelo nome, ele está fazendo assim, ó. Filha, acalma-te. Aquieta o teu coração. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Sossega o seu coração, porque eu sou fiel na sua vida. Eu nunca te abandonei e eu nunca irei te abandonar. Ei, é isso que ele está falando nessa manhã comigo e com você. Mulheres forjadas por ele, como Maria Madalena, para um propósito celestial. Sabe o que acontece se você continuar aflita, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer, ansiosa, preocupada? Você não vai entender o propósito celestial que ele está entregando para você. Ei, para. Para de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo. Porque mulher, ela tem essa forma de ser, não é assim? Meu marido fala para mim, amor, meu Deus, às vezes eu não consigo te alcançar, não. A gente está conversando das coisas, fazendo as coisas, trabalhando. E eu estou falando de uma coisa, daqui a pouco eu entro na outra. E entro na outra, ele fica assim, menina, eu já estou perdido. O que você está falando? O que você quer me dizer? A gente não é assim? Mulher não é assim, gente? Você está em casa, você está fazendo comida, você está cuidando de menino, você está limpando a casa, você está atendendo a irmã que está te ligando, você está fazendo 1001 coisas. Mas olha, o Senhor te trouxe nessa conferência, Mulheres Forjadas, também para poder parar você um pouco. Para 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 parar você um pouco. Nem sempre parar é sinal de que você está estagnada. Nem sempre porque você está um tempo parada é sinal que as coisas não estão acontecendo. Maria Madalena estava ali nesse momento. E o Senhor, quando chamou pelo nome, Ele chamou Maria. Então ela entendeu que Ele estava falando para ela, menina, aquieta-te, sossega a tua alma. Eu estou aqui com você e eu vou te direcionar para aquilo que eu tenho na tua vida. Porque o texto vai dizer que depois que ela reconhece, ela fala Rabone. E ela reconhece que é Jesus. Ele fala para ela assim, Maria, ó Maria, você vai lá agora e você vai anunciar aos meus discípulos tudo isso que você está vendo aqui, tudo que está acontecendo aqui. Foi Maria que viu Jesus pela primeira vez depois da sua ressurreição. Para uma mulher. Não poderia ter sido João, o discípulo amado? Não poderia ter sido João, aquele que era o discípulo amado? Ou Pedro, aquele discípulo que estava ali o tempo todo com o Senhor também? Não. Foi para Maria Madalena.
Foi para aquela menina, lembra? Que era uma mulher acometida de 7 espíritos malignos. Aquela que muitos olhavam para ela e não davam nada para ela. Aquela que olhavam para ela com um olhar de julgamento por causa da roupa, por causa do jeito de falar, do jeito de andar. Foi para essa menina, foi essa Maria Madalena que Jesus Cristo, ele apareceu em primeiro lugar, foi para ela. Foi para ela. Mas ele não apareceu para ela à toa. Ele falou para ela assim: Maria, você vai lá agora e você vai testemunhar. E agora Maria Madalena, ela vai e ela cumpre os propósitos celestiais. Ei, mulher forjada, é tempo de você cumprir os propósitos celestiais. Ei, mulher forjada, fica de pé em nome de Jesus. É hora de você cumprir os propósitos celestiais. Como Maria Madalena, como essa mulher, ele também faz nas nossas vidas. E ele quer fazer na sua vida. Orecataia xiri banderebácia. Orereia xereia de cas. Olabaxara bandaia si. Orerecataia xe. Aleluias. Rei rabandaia si. Maria Madalena cumpriu o ID. Vocês acham que Maria Madalena parou ali nos discípulos? Claro que não. Maria Madalena continuou anunciando as boas novas da salvação. O evangelho do Senhor dela. Maria Madalena continuou vivendo os propósitos celestiais. Porque ela foi uma mulher forjada por ele. Trabalhada por ele. Para que ela pudesse então viver os propósitos celestiais. E nessa hora nós vamos fazer aqui o ato profético dessa mensagem. Gente, esses atos proféticos são momentos que marcam, gente, marcam. A Bíblia é cheia de atos proféticos. Jesus mesmo fez isso várias vezes. Quando ele cuspiu lá, pegou aquela lama para curar, ele precisava fazer aquilo? Claro que não. Mas ele estava fazendo aquilo para poder marcar aquelas pessoas. Os atos proféticos são momentos assim, que nós estamos recebendo dos céus e o Senhor quer marcar. Eu não sei se vocês são assim, mas tudo que é de conferência que eu realizo ou que eu participo, eu guardo. E como acho que foi a pastora Regina, alguma pastora que falou ontem, sobre as anotações que a gente tem, sabe? Que a gente vai vendo de antes. E também aquilo que a gente usa para os atos proféticos. Você recebeu uma chavinha aí. Pega essa chavinha aí nas tuas mãos. Porque a gente vai fazer agora esse ato profético. Ora, cantaia, xiriquetererebaias. Aleluias. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Maria Madalena. Jesus, ele forjou a vida daquela mulher. Ele libertou Maria Madalena. Ele curou Maria Madalena. Ele trabalhou na vida de Maria Madalena. Ele ensinou Maria Madalena. E chegou o momento que ele enviou Maria Madalena. Sabe o que Jesus está falando aqui comigo? Que é chegado o tempo dele enviar você. Ele vai te enviar para muitas pessoas aqui mesmo. Quando a gente fala enviar, parece que a igreja entende que vai enviar lá para o Haiti, lá para a África. Não, é enviar aqui mesmo, em Naugataque. É aqui mesmo, nessa região. Vai enviar você para aquela irmã que você passa por ela todo dia lá no seu trabalho. Para aquela patroa lá que todo dia você está na casa dela trabalhando. É isso aí, Deus vai enviar você com uma mulher preparada para esse propósito. Uma mulher bem posicionada para esse tempo mais terno nos dias de hoje. Pega a tua chave. Levanta a sua chave assim para o alto. Levanta a tua chave para o alto. Sabe o que Maria Madalena fez quando ela encontrou com Jesus? Ela entregou para Jesus a chave do coração dela. E só Jesus tinha essa chave. Só ele tinha aquele acesso direto. Só ele conseguia entrar ali e trabalhar e transformar a vida dessa mulher nesse momento. O Senhor está entregando a você aí, olha, essa oportunidade. E você... Todas nós que estamos aqui, eu sei que nós já entregamos a nossa vida para Jesus. Eu acredito que todas aqui... Tem uma mulher ainda que não entregou a sua vida para Jesus aqui, gente? De todo mundo de olhos fechados, meninas, todas de olhos fechados. Esse é um momento profético. Abaixa a mão todo mundo, abaixa a mão todo mundo. Abaixa a mão. Abaixa a mão. De olhos fechados. Se você, mulher, está aqui, todo mundo, por favor, gente, de olhos fechados, pessoal da mídia também, gente, vamos fechar os nossos olhos. Todo mundo de olhos fechados. É um momento
só do Senhor com cada uma de vocês, cada uma de nós. Quem sabe você está aqui, mulher, e você já até entregou sua vida para o Senhor, mas você sabe que você tem caminhado distante dele. Você sabe que muitas vezes você vem para a igreja meio que para cumprir um protocolo, meio que para viver uma vida de religiosidade. Aí eu tenho que ir. Ou então você nem está vindo mais à igreja, você, sabe, tem tido dificuldades de até mesmo de estar congregando. Você que está aqui nessa hora e você sabe que é importante você nesse momento entregar uma vez mais e para um novo tempo a sua vida ao Senhor, você vai colocar uma mão no seu coração. Não tem ninguém vendo você, ninguém. Está todo mundo de olhos fechados. Se você realmente, você deseja se entregar de corpo inteiro, por completo, corpo, alma e espírito. Não só a metade, mas completamente. Você quer viver essa nova história? Coloca a mão no seu coração, isso. Coloca a mão no seu coração. Rabandaiaxê. Agora com a outra mão, uma no coração e a outra você vai pegar a chave e você vai levantar assim, olha. Rabandecataiaxê. Você vai declarar comigo assim, olha, Senhor Jesus. Mais forte, meninas, Senhor Jesus. Nesta hora, eu entrego ao Senhor a chave do meu coração. O Senhor é o dono do meu coração. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é o meu Rabone. O Senhor é o único que tem acesso aos meus sentimentos, ao meu coração. O Senhor é o único que vai me direcionar e me ensinar aos propósitos celestiais que o Senhor tem na minha vida. Eu rejeito agora, mais forte, meninas, eu rejeito agora todo pacto com o passado, tudo aquilo que não provém do Senhor, que eu posso estar carregando durante anos na minha vida, que tem tentado me aprisionar, que tem tentado me oprimir. Eu entrego, Senhor, a chave do meu coração para o Senhor. O Senhor é o meu mestre, é o meu Deus, é o meu Rabone, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora nós vamos fazer uma outra oração. E agora a gente vai fazer aqui, eu quero explicar para vocês que a gente vai finalizar esse momento. E eu queria chamar aqui, oh Espírito Santo maravilhoso, obrigada Jesus, por o Senhor me lembrar. Eu quero chamar aqui o pastor Márcio e a pastora Kênia aqui na frente. Pastor Márcio e a pastora Kênia, gente. Esse momento profético agora com essa chavinha, nós vamos fazer, as mulheres que são casadas vão fazer quando chegar nas suas casas. Você que ainda não é casada, você vai guardar essa chave aí que é de Jesus, que só Ele tem um acesso no seu coração. E quando aquele que está sendo preparado pelo Senhor chegar na sua vida, você vai entregar para Ele, amém? Mas você que é casada, que está aqui, hein, meninas, vocês vão fazer esse ato profético aqui, que os pastores vão fazer quando vocês chegarem em casa. Gente, poderoso demais. Aqui, vem pastor, aqui, bem bonitinhos aqui. Coloca o teu sapato, amiga. Isso. Isso aí. Agora dá a mãozinha para ele. Dá a mãozinha para ela assim, pastor, isso. Casar de novo? Eu sei que o senhor casaria, porque vai... Oh, brincadeira não, né, pastor? Vou te dizer, essa mulher é muito linda, tá? Olha, eu sei que tem investimento, mas muita coisa também foi Jesus que fez, né, meu filho? Porque tem investimento terreno que não dá, não. Pode tentar, mas não precisa. Quem concorda comigo, dá glória a Deus. Essa mulher é linda, gente. Maravilhosa. Mas agora é você que vai entregar a chave para ele, amiga. Isso. Mas calma, eu vou falar para você. E vocês vão fazer igualzinho ela está fazendo quando chegar em casa com os maridos de vocês. Meninas, por favor, não esqueçam. Compromisso, que levanta a chave e fala. Compromisso. Em nome de Jesus. Olha para ele, fala. Vai ter muita vigília, muita vigília. Olha para ele, olha bem dentro do olho dele. Isso. Fala para ele. Meu amado, eu entrego a chave do meu coração
que antes era só do meu Senhor. Eu entrego a você. Porque só você tem acesso ao meu coração. Os meus olhos são seus. O meu coração é seu. A minha vida é sua. O meu corpo é seu. Eu sou sua auxiliadora. E eu quero te honrar, te amar, também te proteger todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Agora dá um beijinho, vai, dá um beijinho. E entrega a chave para ele. Vamos aplaudir ao Senhor.